Olá! Toda noite a gente fecha os olhos e embarca numa jornada de horas. Mas o que acontece de verdade nesse tempo? Hoje, vamos juntos desvendar a complexa arquitetura secreta do sono e explorar as fases mais fascinantes dele. Vamos lá! Então a grande pergunta é essa, né? O que o cérebro fica fazendo enquanto o corpo descansa? Porque longe de estar parado, a atividade cerebral noturna é uma coisa super complexa e muito organizada. Para começar, vamos quebrar um mito bem grande. Muita gente ainda acha que dormir é tipo desligar um computador, sabe? Mas a ciência já mostrou que é o total oposto. O sono não é um descanso passivo. É um processo incrivelmente dinâmico, cheio de estágios diferentes, cada um com uma função bem específica. Essa nossa jornada à noite adentro começa com o sono NRM, que é o sono sem movimentos rápidos dos olhos. Vamos acompanhar essa descida estágio por estágio, do jeitinho que acontece toda noite. E essa descida é gradual. Tudo começa no N1, que é aquela transição sonolenta, quando a gente está quase dormindo, mas ainda não dormiu. Logo depois vem o N2, onde o sono se ajeita de vez e onde passamos a maior parte da noite. E finalmente a gente mergulha no N3, o famoso sono profundo de ondas lentas, que é simplesmente essencial para a recuperação física. No estágio N2, acontece uma coisa bem curiosa. O cérebro produz umas explosões de atividade chamadas de fusos do sono e complexos K. Pensa neles como se fossem os guardiões do sono, sabe? Eles agem como um filtro, bloqueando barulhos para manter o sono estável e ainda por cima têm um papel super importante na hora de guardar memórias. E um detalhe crucial sobre o sono profundo, o N3, é o timing dele. O nosso corpo prioriza essa fase, então ela se concentra todinha na primeira metade da noite. É por isso que as primeiras horas de sono parecem ser sempre as que mais revigoram. Depois de passar pelo NRM, a gente entra num mundo completamente diferente, o sono REM, ou sono de movimentos rápidos dos olhos. E o apelido dele, palco paradoxal, não poderia ser mais perfeito para descrever o que acontece. Olha só o primeiro lado desse paradoxo. Durante o sono REM, a atividade elétrica do cérebro é de uma intensidade impressionante, quase caótica. Na verdade, é muito parecida com a atividade do cérebro quando estamos totalmente acordados e alertas. Só que, ao mesmo tempo, e aqui que está o paradoxo, o corpo fica basicamente paralisado. Enquanto o cérebro está lá, a 1000 por hora, os músculos que a gente controla voluntariamente perdem todo o tônus. Esse estado de paralisia tem nome, é a atonia muscular. E ela é um exemplo brilhante de um mecanismo de segurança biológico. É isso que impede a gente de sair por aí atuando nos nossos sonhos, que são super vívidos e cheios de história nessa fase. É a trava de segurança do cérebro em ação. E já que a gente está falando de sonhos, vale a pena esclarecer uma coisinha. Embora os sonhos do sono REM sejam os mais famosos, a gente também sonha nas fases NREM. A diferença é que eles costumam ser menos bizarros, mais parecidos com pensamentos do dia a dia. Ok, então já vimos as fases NRM e REM. Mas como é que elas se encaixam ao longo de uma noite inteira? Elas não acontecem uma vez só, elas formam um ciclo que fica se repetindo. Em média, um ciclo completo de sono, passando pelo NRM e depois pelo REM, leva ali entre 90 e 110 minutos. Numa noite normal, a gente passa por uns 4 a 6 desses ciclos. Só que a composição desses ciclos vai mudando ao longo da noite. No comecinho, os ciclos são dominados pelo sono profundo, o N3, com só um pouquinho de REM. Conforme as horas vão passando, a coisa se inverte. O sono profundo praticamente some e os períodos de sono REM ficam cada vez mais longos. E por que essa mudança acontece? Bom, a resposta está na dança de dois processos internos. O primeiro é a tal da pressão para dormir, que vai acumulando o dia todo e exige o alívio do sono profundo. O segundo é o nosso relógio biológico, o ritmo circadiano, que tem uma influência gigante em quando o sono REM vai aparecer. Juntos, eles moldam a arquitetura da noite. Certo, entendemos a mecânica. Mas, no fim das contas, por que essa divisão toda em fases é tão importante? O que a gente ganha com isso? É que cada fase tem uma função vital, tipo uma divisão de trabalho bem organizada. O sono de ondas lentas, ou NM, foca na recuperação do corpo e em guardar fatos e eventos. Já o sono REM é fundamental para processar emoções, para integrar o que a gente viveu e até para ter ideias criativas. O cérebro não para, ele está fazendo uma manutenção essencial. Isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Numa noite mal dormida, o que pesa mais no dia seguinte? É o cansaço físico por ter faltado sono profundo
Ou é a instabilidade emocional por ter faltado sono REM? A qualidade de cada fase impacta diretamente como a gente se sente. Para fechar, fica essa ideia: o sono não é tempo perdido. É um trabalho ativo e fundamental para nossa mente e para o nosso corpo. E agora, sabendo de toda a complexidade desse trabalho noturno, a verdadeira questão é: o que podemos fazer no nosso dia a dia para dar as ferramentas certas e proteger a arquitetura da nossa noite?